Bom, tudo certo. Bom dia, meu nome é Caio Sato Schwantes, eu sou discente da Universidade de Brasília e eu estou aqui hoje para apresentar a pesquisa que eu desenvolvi sob a orientação da professora Sigrid, chamada Crítica Genética como Ferramenta de Análise do Processo Criativo em Sala de Aula. Essa é uma pesquisa que foi financiada pelo FAPDF, né? E, bom, vamos lá. Introdução. Essa é uma pesquisa que ela foi concluída agora, ela finalizou em outubro, né? E ela integra o projeto Uso da Arte para promover a aprendizagem e desenvolver competências criativas no curso de administração, que é coordenado pela professora Sigrid e é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF. Essa pesquisa, ela é iniciada em novembro de 2019, né, um momento pré-pandêmico, e tem a duração de 2 anos, encerrando-se agora em 2021. A proposta que nós trazemos aqui é analisar o processo criativo em sala de aula a partir do seu percurso, né? E daí, se utilizando para fazer essa análise da crítica genética que eu vou comentar logo mais, assim. E a questão de partida nossa era investigar se essa crítica genética, né, que ela é originária do campo da crítica literária, ela era capaz de ser usada como ferramenta nesse processo, porque ela sempre esteve muito vinculada à produção artística em si. E a dúvida que surgiu, né, assim, era justamente se ela poderia ser transposta para uma análise em sala de aula, para ela trazer outros lados desse processo educativo. Bom, como locus observacional para essa pesquisa, foi utilizada a disciplina Criatividade e Inovação nas Organizações, que é uma disciplina do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, né? E é nessa estrutura aqui que eu apresento nesse diagrama, assim, que era recolhido os dados que servirão de análise para a pesquisa de agora. É importante ressaltar que essa disciplina ela é uma disciplina que ela compõe o eixo de internacionalização do Departamento de Administração. Então, parcialmente, parte dela era ministrada em inglês. Contudo, com a vinda do coronavírus, do Covid-19, ela foi adaptada para não ter isso, porque os discentes já teriam uma certa dificuldade com relação à tecnologia, né, e colocar mais uma dificuldade da língua, acabou sendo deixado de lado durante esse período pandêmico. E daí aqui, né, uma breve apresentação dessa disciplina. A disciplina traz a proposta de abordar para além dos conteúdos programáticos relativos ao currículo, desenvolvendo a criatividade dos alunos por meio da sensibilização, utilizando obras, artistas e mostras, e prática artística, através do desenvolvimento de uma série fotográfica autoral. Essa série fotográfica é produzida ao longo de toda a disciplina por meio de 3 entregas de trabalho, 2 coletâneas fotográficas parciais, com os trabalhos ainda em desenvolvimento, e uma final com os trabalhos já concluídos. Além disso, o recorte temporal dessa pesquisa, né, foi acompanhar 3 turmas distintas, né, referentes aos períodos acadêmicos do primeiro semestre de 2020, né, do segundo semestre de 2020 e do primeiro semestre de 2021, e da Universidade de Brasília. Isso é importante ressaltar porque, de novo, devido a toda a situação pandêmica em que a gente ainda vive neste momento de apresentação que eu faço aqui para vocês, a UNB ela teve que se adaptar
e essa adaptação tomou um bom tempo. Então, o primeiro semestre acadêmico de 2020, né, que normalmente se iniciaria por março, por volta de março, na verdade, ele ocorreu ali a partir de junho, se eu não me engano, né? Maio, junho. Então, assim, apesar de estar se referindo ao primeiro semestre de 2020, ele já está quase que temporalmente no segundo, no que seria conhecido como segundo semestre, né? E bom, a revisão bibliográfica, né, teve por base um estudo aprofundado sobre crítica genética, além do tópico, e além desse tópico, foram estudados textos referentes à criatividade e educação artística ou educação pela arte, né? Uma coisa que é importante ressaltar nesse cenário para essa pesquisa é que, apesar de eu ser de licenciatura em artes, né, visuais, a estrutura, quando a gente pensa em educação com artes visuais para o ensino superior, normalmente é voltado para essa ideia de formação de artistas, ou formação de curadores, ou formação de pessoas que estarão atuando ali naquele ambiente artístico, né? E essa pesquisa, ela se constitui como uma outra abordagem, pois a gente está lidando com o ensino de arte voltada para um público que não se pretende ser artista, não se pretende ser curador, não se pretende ser um agente dos sistemas das artes, né? Então, assim, a gente encara isso de uma outra forma, assim, a gente passa a olhar essa produção, na verdade, justamente como algo para promover a criatividade dos discentes, né? Através da arte. E, bom, falemos agora um pouco da crítica genética, que muitas vezes não fica muito claro, assim, né? Mas a crítica genética, ela é um campo de estudo, né, que se origina na crítica literária ali por volta dos anos 60, né? E no qual ela se propõe a analisar a partir dos manuscritos e dos rascunhos o desenvolvimento de obras artísticas, né? No seu momento de origem, assim, eles estão olhando para obras literárias, mas com o passar do tempo ela vai começar a ser utilizada para olhar a produção de filmes, para olhar a produção de pinturas, esculturas, desenhos, enfim, né? Fotografias. E justamente por ser uma revisão da gênese de uma obra, que daí surge o termo genético, ele é um processo que enfoca no processo criativo e nas escolhas que foram tomadas ao longo da construção dessa obra, dessa peça artística, né? E assim, ele se manteve durante muito tempo justamente focado nessa ideia de manuscrito, né? Nessa ideia de escrito à mão. Então, focava-se muito em tentar reconhecer quais foram as escolhas que um autor fez, assim, por exemplo, essa construção de frase, quando você compara com a outra construção que está no manuscrito original, quais são essas alterações? Essas alterações são devidas ao autor, são devidas ao editor. Então, eles tentam partir dessa ideia de documentos à mão. Contudo, a Cecília Almeida Salles, ela propõe a ideia, na verdade, de documentos do processo, que daí seriam a criação desses documentos através de uma sequência de... Peraí, desculpe, retornando. Ela propõe a ideia de documentos do processo, que seria basicamente todos os documentos que são gerados no processo. Porque, pegando um escritor mesmo, né? No momento que ele vai compor uma obra, ele não necessariamente escreve tudo, ele permanece somente no campo literário. Às vezes, ele compõe uma música para tentar ambientar o que ele vai criar ali, ele desenha algum sketch desse personagem, ele recorre a outras linguagens artísticas e até, sei lá, registros como quais foram os materiais que ele comprou no dia XYZ, né?
Então, assim, a Cecília Almeida Salles, ela passa a entender todos esses documentos, fotografias, pinturas, desenhos, poesias, até os livros de referência que a pessoa usa na criação desse processo, dessa obra, como documentos, né? Como documentos que podem ser analisados para a crítica genética. E tendo essa percepção de Salles, a gente propõe o quê? Uma ideia de tentar criar esses documentos na sequência educativa, né? Então, assim, se propõem ações diferentes e essas ações deixam esses registros para que a gente possa comparar, né, com o resultado da obra final que é entregue. Como eu falei, aqui são a ideia aqui são os rascunhos, anotações esparsas, comentários, além do trabalho concluído dos estudantes. E daí, assim, nessa pesquisa, a crítica genética ela toma alguns contornos específicos, né? Porque normalmente ela foca os seus esforços em compreender uma obra, né? Ou um conjunto de obras de um mesmo autor. Ou até, né, como a Cecília Almeida Salles faz depois, assim, também há registro de outras pessoas que fazem, mas assim, um estudo sobre um grupo que atua coletivamente ou colaborativamente, como é o caso de um set de filmagem, né, em que você tem vários pequenos atores ali, mas eles estão trabalhando em detrimento de uma única obra, de um final comum, né? O problema identificado nessa pesquisa é que o grupo que é analisado atua individualmente, apesar de estarem num processo com um percurso comum, né? Eles têm certos trabalhos a fazer, eles estão aprendendo as mesmas coisas, eles estão cotidianamente ali num lugar comum a todos, né? Que é uma aula direcionada. Mas os trabalhos que eles desenvolvem são de modo autônomo, né? Cada um vai desenvolver o seu trabalho, apesar de poder ser transpassado pelo que o outro fez e vir falando, nossa, que ideia boa, eu vou me aproveitar dessa ideia, né? Eu vou fazer alguma coisa mais ou menos nesse sentido, ou não, não gostei disso, eu vou fazer em outro sentido. Apesar deles estarem convivendo em coletividade, eles estão produzindo de modo individual, né? E daí, nesse sentido, é possível usar a crítica genética para observar tanto em nível individual, né, ou seja, qual é o percurso que esse discente ele faz no processo de aprendizagem dele, né? E quanto num nível coletivo, né? Qual que é esse percurso que a sala toda faz? A sala toda move-se para qual direção, né? Bom, falando um pouco dessa metodologia, né, uma pesquisa que ela foca mais no caráter qualitativo, né? Eu não estou aqui fazendo análises numéricas de quantos estudantes representaram árvores nas suas fotos finais, quantos representaram seres humanos, quantos... Não, não é nada disso, né? Então, a metodologia ela ocorre da seguinte forma. Utilizando a sala de aula como locus, foram coletados diversos materiais a partir das atividades propostas. E, ao final, foi pedido um relato de como eles percebiam o próprio processo. Para a presente análise, focamos nas entregas fotográficas e no relato final, né? E daí, depois dessa coleta, foi criada uma planilha para análise de dados que permite tanto ver o nível individual quanto o nível coletivo que se segue a seguinte estrutura, né? Então, aqui a gente tem a primeira parte, que é a área de interesse, né? Que daí, aqui, nessa linha, a gente pode ver o que vai estar em todas as colunas, né? Que daí tinha matrícula, o nome do discente para identificação, né? Porque a gente também estava usando isso para acompanhar ali o dia a dia da sala de aula. A primeira coletânea fotográfica, né? Que é uma coletânea que ela ocorre após uma oficina de fotografia que eu ministrava, né? Então, assim, é uma oficina de fotografia que ela é dividida em duas partes. A primeira parte é focada justamente em falar um pouco da fotografia, a fotografia como forma de contar alguma coisa, como forma narrativa, né?
como forma de expressar alguma coisa, uma ideia mais geral assim do que é a fotografia, né? Daí vinha essa primeira coletânea. Após feitas as análises do que aparece, né, assim, quais são os objetos mais comuns que estão sendo representados aqui, quais são as fotografias que são lugar comum, entre aspas, assim, nessa apresentação, né? E daí, justamente com esse feedback para os alunos, eles percebem que não necessariamente eles estão produzindo ali a fotografia mais criativa, que é o objetivo dessa entrega final, né? Procura-se que, como o recorte da disciplina é a criatividade, a ideia é que se possa produzir a fotografia mais criativa que você consegue, né? Então, assim, após esse feedback, ocorre a segunda oficina, que daí é uma oficina voltada para habilitar os discentes na parte técnica da fotografia, né? Se no primeiro momento a gente olhou para a fotografia com um olhar de narrativa, de contar algo, de expressar algo, no segundo momento, a gente está olhando assim, como que eu melhoro uma composição de uma fotografia, como que eu observo a iluminação de uma fotografia, quais são esses processos que são possíveis de fazer numa fotografia para melhorar a qualidade técnica dela, certo? Após essa segunda coletânea, há um segundo feedback, né? Em que é normal assim ver uma grande evolução da primeira para a segunda, né? Principalmente nesse aspecto de melhoria técnica, mas também tem uma melhoria ali no sentido que o aluno está trazendo com a sua foto, né? E daí, após esse segundo feedback, ocorre a entrega final. E com a entrega final de uma foto única, eles enviam também um relato, né? Além dessas atividades que são a área de interesse para essa análise de crítica genética que a gente está fazendo, né? Tem outras atividades ao longo do processo que elas também são documentadas, que é um texto sobre o que você vê nesse quadro, que é apresentado um quadro do Van Gogh. Tem uma atividade de desenho de monstros, né? Desenhar o monstro mais criativo que você consegue. Tem uma atividade de fotos de sapato, que na verdade ele serve como uma dinâmica para a gente poder dividir os grupos, né? Que fazem outros trabalhos ao longo da disciplina. E também tem o relato sobre a visita virtual da exposição da Djanira, né? Eu vou falar um pouco mais detalhado de cada um desses elementos daqui a pouco, né? Mas isso é uma ideia geral de como é composta essa planilha aqui, né? Bom, é, como eu disse, esse um parágrafo sobre o que você vê nessa pintura, né? E daí é o primeiro contato que os estudantes estão tendo com tecer é, tecer em palavras aquilo que eles estão sentindo vendo essa pintura, né? E daí é interessante porque dá para ver que alguns levam mais para o lado emocional, outros levam para o lado mais técnico, outros levam para o lado mais composicional, outros levam para um lado mais temático, né? Então, assim, cada um traz a sua própria perspectiva sobre isso, assim, e a gente conversa um pouco sobre isso em sala de aula. Em seguida, a atividade que tem, né, no decorrer das aulas, é uma visita virtual à exposição da Djanira, que é uma pintora brasileira. Tivemos sorte nesse período pandêmico, essa exposição chamada Djanira, cronista de ritos, pintora de costumes, do Museu Nacional de Belas Artes, estar disponível durante todo o tempo da pesquisa. Então, todas as turmas seguiram essa mesma exposição, né? E daí a gente pede justamente que após ver essa exposição, né, eles tragam reflexão sobre essa visita, né? E a gente pede que eles tragam a obra que mais gostaram e a que menos gostaram e expliquem o porquê
que elas são as obras que mais gostaram ou menos gostaram. Que daí, de novo, é uma forma dos alunos irem adquirindo repertório de fala sobre a produção artística, né? Para que eles estejam instrumentados quando vier as oficinas de foto. Aqui eu trago alguns trechos, né? Por exemplo, dessa mesma pintura, né? E, assim, coisas diferentes que os alunos falam, assim. Aqui, por exemplo, o que eu mais gosto são as bandeirinhas de São João do lado de fora, além da porta. Também gostei da Janira ter utilizado as cores apenas para paredes e chão, que parecem ser elementos da cena que sempre existirão. Já os homens, móveis e bandeiras estão a lápis, como se fossem efêmeros, como se fossem fantasmas. E daí, isso é uma percepção. Já outro aluno, outro discente, traz aqui: não gostei porque meu olho fica focado na parede onde está a laranja e parece que não consigo me concentrar em olhar para os jogadores e outros detalhes da obra, né? Ver como eles percebem caracteristicamente o mesmo detalhe, mas como um gosta disso porque ele leva para uma interpretação e o outro não gosta porque dificulta a visualização dele da obra, né? Além disso, tem os desenhos de monstro, né? É, e daí, assim, são desenhos que daí os alunos trazem diversos monstros, assim, desde monstros que são mais cartunescos, a monstros que são mais filme de terror, a monstros que são, na verdade, desenhos de monstros que existem em outros desenhos, né? Enfim. Daí a gente tem o experimento do efeito Kuleshov, né, que é um experimento que que é uma atividade que ela é feita é, como que é o nome? É uma atividade que ela é feita na primeira oficina de fotografia, na qual se propõe que você junta duas imagens, né, e você cria uma narrativa. E a gente pega essas duas imagens e vai intercambiando, né? Nessa ideia que a pessoa mandou essas duas fotos, mas no momento em que a gente junta uma foto com outra de outra pessoa, se cria um outro sentido devido à expressão e devido ao que a outra foto retrata, né? E daí chegam as fotos da primeira coletânea. Na primeira coletânea, a gente pode ver que as pessoas tentam tirar, assim, falar, não, porque eu acho bonito a vista da janela, eu quero mostrar que eu estou limpando a casa mais durante a quarentena. Enfim, aparecem algumas coisas, assim como aparecem algumas outras que já trazem alguma ideia, já tentando formular alguma ideia conceitual artística ali atrás, né? Já começam a aparecer meio que timidamente alguns elementos de edição nessas imagens, né? Mas de modo geral, assim, elas vão sempre muito para um lugar comum, essa primeira entrega. E daí, após os feedbacks, como eu falei, vem a segunda coletânea, que a gente já consegue perceber que há um cuidado em reparar como que essa imagem está sendo produzida, os aspectos técnicos dessa imagem, os aspectos conceituais dessa imagem, né? É, como que você pode trabalhar esses diferentes campos numa fotografia. Aqui mais algumas, assim, daí mostrando aqui também, aqui já começa a surgir mais edições, né, mais efeitos sendo colocados, pensando essa fotografia que ela é originária de uma manipulação, e vem a entrega final fotográfica, né. Aqui, por exemplo, é bem interessante ver como, por exemplo, aquele que ali na segunda coletânea entregou essas cartas empilhadas caindo, né? Gostou desse tema e ele monta esse cenário, né? Como se cria um cenário cheio de elementos, né? E por mais restrito que esteja o ambiente da pessoa, né? Porque isso aqui era bem ali no começo da pandemia, quando estávamos numa quarentena bem firme, então assim, as pessoas não tinham muito para onde sair, as pessoas evitavam mais de sair,
Então, assim, olha como tudo isso é construído, né? Assim como essa imagem, que daí também se pensa uma construção, assim como aparecem imagens que dialogam com os exercícios de sala de aula, né? Esse aqui, por exemplo, é uma releitura de uma obra de uma artista chamada Cindy Sherman, né? E a discente, ela pega e faz toda uma brincadeira com a obra da Cindy Sherman e traz como trabalho final, né? Assim como muita atenção nos elementos composicionais, como se portam eles, enfim, né? E alguns assim que vão para esse lado de oferecer novas visões, novas perspectivas, criar uma narrativa com essa imagem, né? E por mais que seja simples o dispositivo que é usado, né? Assim, a, a forma como é trazida essa imagem, ela tem toda uma narrativa aí por trás, né? Enfim, mostrando só mais algumas imagens. E todas essas peças são expostas, né, em uma exposição online. É, no caso, essa aqui foi a primeira delas, que era a Casa em Obra, né? E daí ela basicamente era uma exposição que se dividia em três portas, né? E daí, dentro dessas três portas, que era pensando justamente essas portas que a gente vê durante a quarentena, né? Tinha um agrupamento de obras que dialogavam entre si. E daí, além disso, como eu falei, tem o relato do percurso que é trazido pelos estudantes, né? E daí é um relato que, em primeiro momento, ele não foi direcionado. Ele falou assim, não, a gente quer um relato desse percurso de vocês, o que vocês acharam, o que vocês pensaram, etc e tal, né? E daí a gente viu que o material que conseguimos a partir desse primeiro relato era um material que ele não era tão rico, né? Ele tinha suas riquezas, mas ele era bem limitado, né? Muitas vezes os alunos se limitavam a escrever duas frases e era isso, né? Então, é, partindo disso, a gente pega e faz um modelo, né, com algumas perguntas, mas que são perguntas, na verdade, para guiar a escrita deles, assim, se eles não sabem de onde partir, não é obrigatório que seja respondida todas essas perguntas, né? E eles podem fazer tanto respondendo uma, quanto fazendo em texto livre, assim, para que não tenha uma amarra tão forte nesse sentido, né? E daqui eu trago, por exemplo, um trecho de um relato de um discente que falava assim, antes da matéria eu acreditava não ter muita criatividade e sempre falava que não era criativa e que isso não era uma área para mim. Mas depois de estudar o que realmente é criatividade, praticar e ser obrigada a testar e experimentar, eu acredito sim que sou uma pessoa criativa. Com a disciplina, comecei a ter um olhar diferente sobre a fotografia, observando características que antes não percebia. Também me ajudou no meu estudo de cinema, pois a fotografia tem muita relação com o cinema e o conhecimento foi muito bom para mim, né? Então, assim, a gente começa a ver esses percursos que os alunos traçam para si, né? Enfim, e daí, tendo apresentado tudo isso, eu passo para a parte das conclusões, né? É possível ver um movimento de escolhas e aprimoramentos ao longo dessas entregas, dessas coletâneas, né? E apesar de tentarmos coletar documentos do processo ao longo de toda a disciplina, ainda é uma quantidade baixa de registros se comparado com outras análises genéticas, né? Então, assim, apesar de a gente estar ali coletando tudo isso, ainda é uma quantidade baixa de documentos. É possível fazer uma análise? Mas assim, ela vira uma quantidade que te limita muito, né? Você não consegue ver cada passo que o estudante deu ali, né?
E daí comentando também um pouco esse primeiro tópico aqui, do ver esse movimento de escolhas e aprimoramentos ao longo das entregas das coletâneas, é justamente isso, assim, quando a gente pega a imagem da primeira entrega com a imagem da segunda entrega com a da terceira entrega, é visível que tem todo um conhecimento visual que é aplicado ali, que é melhorado ali, muitos elementos que se permanecem, muitos elementos que você vê que a pessoa não gostou do resultado, como elas descrevem, né, muitas vezes nos relatos, e daí por isso tentam ir para um outro caminho possível, né? Então dá para mapear um pouco esse movimento. Daí outro tópico dessa conclusão é ter uma tabela que permitiu ver o processo individual e o processo enquanto turma, e isso foi interessante para a realização dessas análises, né? Mas ainda tem que ser aprimorado esse modelo de mudança de focos em uma análise de crítica genética, né? Pois, como eu falei lá, apresentando a parte da crítica genética, normalmente os críticos geneticistas, eles pegam e eles focam em uma produção de um artista ou, sei lá, em um artista como um todo, né, para fazer essa análise. E ter essa mudança de olhar, de uma hora estar olhando para a linha que mostrava o individual, outra hora olhando para as colunas que mostrava, por sua vez, o movimento da turma, né? Ele precisa ser mais aprimorado isso, assim. E isso fica para futuras pesquisas. E é visível que o processo criativo tem o seu próprio processo, mas em uma turma, no dia a dia da sala de aula, é impossível manter o acompanhamento de tudo que acontece com todos, né? Então, assim, a crítica genética, ela pode não ser o mais adequado sobre essa situação de sala de aula, porque já é um ambiente extremamente caótico, né? E tá acompanhando o que está acontecendo com todos, quais são as escolhas que cada um está fazendo, ter documentos desse processo individual para que depois possam ser analisados, talvez não seja um modelo que é viável sob esse ambiente de sala de aula. Talvez num outro ambiente mais controlado seja possível estar ali registrando diários de bordo individuais de cada um, enfim, né? E daí a gente chega nesse final que ele abre, assim, né? Por um lado, essa perspectiva de olhar para o individual e para o coletivo, que é extremamente específico de uma turma, né? Abre uma possibilidade de continuidade para essa pesquisa, assim como ver que esses documentos do processo que a gente coleta não são o suficiente e se tornam impraticáveis numa pesquisa com esse recorte de sala de aula, é, traz um lado, na verdade, negativo para essa crítica genética ser aplicada em sala de aula, né? Então, às vezes, encontrar um meio termo aí seja frutos de próximas pesquisas. Bom, e daí, assim, acho que só para falar um pouco sobre as apresentações dessa pesquisa, né? Essa pesquisa foi apresentada na segunda jornada de iniciação científica do Departamento de Artes Visuais, com o nome da Casa O Mundo, da Universidade de Brasília, no dia 22 de março de 2021, né? E agora, assim, 2 dias atrás, ela foi apresentada no COMA, que é um evento da pós em artes visuais, no dia 5 de dezembro de 2021. Além disso, está previsto que a comunicação, né, vai ser publicada em forma de artigo dentro de um livro, ali talvez no ano que vem, em 2022. Além disso, eu trago aqui também as exposições que foram criadas a partir da pesquisa, né? A primeira delas foi a Casa em Obra, que ela ocorreu de 11 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021. A Superfície Intuitiva, que ocorreu de 5 de maio de 2021 a 6 de junho de 2021.
A Cúmulo Nimbus, ela não é uma exposição em si, mas ela foi uma página que ela foi criada junto ali com a Superfície Intuitiva, para poder agrupar essas diversas exposições, que mesmo tendo passado, fique disponível para que as pessoas possam acessar. E atualmente agora a gente está com a exposição que vai abrir, prevista agora para 11 de novembro a 11 de dezembro de 2020, chamada Entre o Habitual e o Desejo. Tá bom? Dito isso, aqui estão minhas referências biográficas e eu agradeço a todos vocês. Eu vou pausar agora e encerrar a gravação.